Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre mensagem. A mensagem, existe duas formas de mensageiro, né? Que dentro das escrituras sagradas eles falam de querubim e de serafim. O serafim, ele tende a incumbir a consciência, né? No meio de tantas... hoje, por exemplo, você vê que existem vários mensageiros no mundo todo e você olha para ele, você vê fisicamente. Quando você vê essa física, são querubim, porque ele vai estar representando, ele vai estar sobre a expressão visual, física, certo? E da mesma forma, né, para a gente falar de serafim, a gente temos que entrar numa intervenção divina, ok? Uma intervenção divina. Os serafins são todos aqueles que estão incumbidos no corpo, tá vendo? Dessa forma que formam um serafim, porque você vai olhar para a pessoa, você não vai conhecer ela, o que está dentro dela, mas muitas das vezes ela vai conhecer você, vai conhecer os seus comportamentos, se ele é satanista ou se ele é Lúcifer, se é Satanás ou se é Lúcifer, entende isso? E dessa forma que a gente entende o serafim. Aqui, muitas das vezes, ele vai, desse tempo para cá, ele vai postar como querubim. Porque lembra que dentro lá de quando Deus expulsa lá Jesus e Emanuel para fora do seu paraíso, vamos colocar aqui falar. Esse aqui seria o serafim, certo? Quando Deus expulsa do seu paraíso Jesus e Emanuel, então ele falou que ele tinha colocado querubim para guardar a palavra da vida. E assim, então aqui entra os querubins, sabe? A mensageira dos querubins, a partir do milênio sexto. Então entra o querubim porque eles tinham que guardar a palavra da vida que estava no Cristo. Eles tinham que essa funcionalidade. E para ter essa funcionalidade, eles usou o ato consciente do Cristo, o ato consciente do poder de Deus, do Cristo. Se a gente for entender o poder de Deus, ato consciente do poder de Deus, ele não é Cristo, ele é o próprio poder de Deus, que aqui poderia ser a glória. Mas e como nós estamos falando de uma mediação de corpo, então a gente coloca dessa forma. Mas o ato consciente, ele é do poder de Deus, ele representa o próprio poder. Mas em uma determinada situação, ele vai ficar aqui, certo? O ato consciente, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar incumbido, que eu quero dizer. Ele vai ficar incumbido aqui. A consciência do corpo vai ficar incumbida aqui. Ele chega aqui, transfere aqui, forma ato consciente, em forma de espírito, ele fica aqui. Esse ato consciente, esse minúsculo aqui, ele vai representar aqui a glória de Deus dentro do Cristo. Um corpo que está dentro de Cristo, um ato consciente. É dessa forma que a gente entende as coisas. Por quê, irmão? Porque o Cristo não é poder. Ele
Ele é como se ele estivesse segurando todas as coisas para que a gente tenha a liberdade de se expressar como esse tipo de mensagem, dando esse tipo de mensagem. Irmãos, para a gente entender uma coisa, né, no livro de Isaías fala que o serafim ele tinha 6 asas, que uma encobria os olhos, um encobria e era dessa forma. O que tinha debaixo das asas do querubim, do serafim? É simplesmente glória e vida. Por que ele manteve seus braços abertos? É porque glória à vida. Porque a vida, ela ia ser gloriada quando as pessoas descobrissem a palavra da vida, as suas origens. Então, dessa forma que eles iam confessar o ato consciente do poder de Deus que está incumbido em Cristo, e que dessa forma, desse aqui, o serafim daqui, só que aqui os querubins ficou guardando a palavra da vida dentro do Cristo, e cada um deles guardava. E para eles guardar isso, eles também eram um serafim aqui. Eles também tinham ato consciente aqui, certo? Eles voltavam aqui sempre para fazer ato consciente. Você olha para as pessoas, você cai na imagem das pessoas. Quando se trata de querubim, a gente vai expressar corpo, certo? Vai expressar corpo. Querubim vai expressar corpo. Querubim vai expressar o corpo, certo? Aqui seria o querubim, mas quando ele chegou aqui, tá vendo? Serafim e querubim. Da mesma forma, aqui e aqui. E daqui para fora aqui, ele já vai gerar ato consciente do poder de Deus e ato consciente do corpo, de um corpo comum. Aqui, de uma certa forma, ele vai voltar aqui e formar uma consciência incumbida. Você já viu as pessoas, elas vai ter, se elas revelarem quem ela é, a gente sabe muito dela, mas se ela não revelar, ela vai ficar escondida ali, você vai ver apenas uma imagem. Quando você vê apenas imagem, você vai relacionar emoção no lugar da razão, você vai relacionar sexo, dinheiro, essas coisas e tudo. Nunca você vai saber quem é a pessoa. Às vezes você tem do seu lado uma pessoa que tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas eles não relacionam você esse tipo de conhecimento. Mesmo porque quem é que convence a Deus do pecado? Quem é que convence os homens do pecado é Deus. É o Espírito de Deus. Só Ele que convence. Igual eu estou aqui, por exemplo, fazendo essa mensagem. Eu vou, irmão, coloque isso na sua cabeça, entenda. Irmão, a sua hora chega de você entender as coisas, mas não porque eu quero que você faça isso, não é porque eu quero. É porque você vai entender, porque Deus quer que você entenda. Na hora que vocês entenderem, vocês vão ter relacionamento com Deus, não com o homem. Não faz sentido, né? A vida simples, às vezes, ela é adorável, agradável. Só é você e Deus. É muito bom, mas não significa que a gente temos que dedicar a Deus, adorar a Deus de todas as formas, para a gente não comprometer, né, muitas das vezes, a falta de conhecimento do outro. Porque se você negar uma coisa para as pessoas, certamente elas vão continuar em conflito e uma coisa que vai ser ruim para todo mundo, certo? Então, dessa forma que a gente entende
esse serafim, ele guardava dentro de você, dele, a glória da vida, certo? Por quê? A glória da vida não é nada mais, nada menos do que o ato consciente. Se você for pegar o livro de Gênesis, você vai entender que Ló, ele parece que hospedou 2 anjos na casa dele, que eles falam anjo, vamos falar anjos, porque vocês vão entender melhor. 2 mensageiros, vamos colocar mensageiro, 2 mensageiros na casa dele, né? E nele ter escondidos. E cada um desses mensageiros, ele representava isso aqui, a palavra, glória à vida, que seria o mesmo que palavra da vida. Você falar a verdade na presença do corpo. Isso aqui ficou incumbido. Se a gente não conhecer isso, se por um motivo a gente não conhecer, a gente não vai conhecer. Bom, vocês entendem o que é a palavra da vida? É a verdade. Vamos colocar a palavra da vida. É a verdade. Na presença do corpo. Para você produzir a palavra da vida, você precisa disso. Falar a verdade na presença do corpo. Então você gera ato consciente. E é dessa forma que a gente entende as coisas. Os serafins são tudo aquilo que está incumbido, que não vem ser revelado. Ela pode muito bem funcionar aqui, dessa forma aqui. Ela pode formar dessa forma, mas com essa formação ela vai gerar o anticristo, certo? Porque ele tem que voltar aqui para relacionar aqui, dessa forma. Então aqui ele já vai estar para fora, então ele não vai ter consciência. Esse daqui é o falso serafim, certo? Porque o verdadeiro serafim, né, é apenas Deus que incumbiu a sua glória no Cristo. Se vocês quiserem entender isso, geralmente é para a gente livrar dessa carnalidade, né? Porque essa carnalidade, Deus vai exigir que as pessoas falem somente a verdade, produza a palavra da vida para relacionar os seus irmãos, para que não haja comprometimento sobre a falsidade, sobre o engano, sobre os maus relacionamentos, né? Porque uma vez que você relaciona mal o seu irmão, fala mentira para ele, você está desligando ele de Deus e comprometendo você e o outro. Entende isso? Num relacionamento comum, de corpo a corpo, você tem que falar a verdade. Ok? Quando ele está isolado assim, representando um poder que não é poder, ele vai ficar dessa forma, certo? E de uma certa forma é isso que a gente temos que entender sobre mensagem. Lembrando que muitas das vezes quando eu comecei a gravar esse vídeo, por exemplo, esse canal, não era da minha importância aparecer bem. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ver desde o primeiro vídeo, 4 vídeos, porque o que vale são a mensagem, o sentido dela, é o que vocês vão aprender, o que Deus vai convencer, vocês vão ouvir. Porque às vezes você fala assim, começa uma mensagem e tal, vocês não entenderam, olha o fundamento dela, olha o fundamento de cada mensagem, o fundamento dela, o que está incumbido dentro dela. Você não vai ver ninguém falando para você sobre as suas emoções, sobre a sua ideia. Você não vê verdadeiro mesmo. Por exemplo, você não vê
uma mensagem de Deus, por exemplo, falando sobre os seus atos emotivos no corpo. Você não vai ver isso. Então, o que nós temos? Muitas das vezes, para a gente que está como telespectadores, você tem que olhar o sentido da mensagem, certo? O que ele quer dizer sobre a internet? O que é isso, né? O mundo todo foi dessa forma. As pessoas criaram situações paralelas para explicar uma outra coisa. Não pode ser dessa forma, mas a nossa mente está preparada para isso, tá? Olha aqui para você ver. É exatamente isso que eu estou dizendo. É um paralelo. Esse cara aqui esse espírito aqui, ele está imitando esse aqui. Está imitando. E esse aqui imitou aqui a glória de Deus. Aqui, podia ser glória. Ele está imitando a glória de Deus. E é assim que a gente vai entendendo. E muitas dessas vezes aqui eu quero que vocês também entendam. Eu falei isso no início do canal. Esse espírito e corpo é uma autoridade de Deus, que Deus dá para esses daqui, tá? É uma autoridade de Deus. Quando ele está espírito, aqui, corpo aqui e Cristo, é uma autoridade. Deus deu esses daqui para a gente profetizar nele, certo? Agora, Deus é isso aqui, mas ele deu esse, né, para a gente profetizar. Ele deu para nós, para a gente profetizar. Entendemos isso? Mas aqui está mostrando o Espírito dele, o corpo dele e o Cristo, e deu para nós, para a gente profetizar. E aqui ele demonstra autoridade sobre todas as coisas, e que dando para a gente a sua autoridade para que a gente possa nos profetizar na liberdade de expressão. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.